A gente, quando entra no mar, todos nós, somos invasores daquele meio marinho. Me perguntam, aqui tem tubarão? Eu falo, aí tem mar? A primeira coisa que eu pergunto, tem um mar aí? Tem mar aqui. Eu falo, então tem. E a gente protege o que a gente conhece. Se o cara não conhece tubarão, não conhece uma raia, não conhece um olho de boi, ele não está preocupado. Você já viu tubarão? Você já mergulhou com tubarão? Cara, você também, provavelmente. Você só não sabe. Um bando de cara inseguro, corno, que vai lá no mar, mata um tubarão gigante, tira foto de um tigre, tira a mandíbula, bota em casa. Real. O pescador artesanal, ele não acaba com o peixe do mar. Não. A pesca industrial, sim. Começou mais um Euceanocast, o podcast mais profundo que você vai ver nessas águas da internet. E tu sabia que a internet que está conectando a gente, que está fazendo você assistir a gente, ela chega aí na sua casa por causa do oceano? Os cabos que atravessam os continentes, eles passam pelo leito do mar. Sabia disso? Não sabia não, mas tu me ferrou aqui, porque eu tava pensando em outra coisa. Mas você meio que se improvisar. Você começa com a dinâmica do improviso. Eu também pensei nisso agora. Exatamente. Cara, olha só, mas justamente, assim, foi por esse motivo, assim, de a gente trazer curiosidades, aproximar a humanidade, porque é muito impressionante, né? A gente tem um país com 8 mil quilômetros de costa e mais de 20 milhões de brasileiros nunca viram o mar. Uau. É um dado impressionante, né? E por isso, um dos motivos que a gente tem o nosso programa de televisão, as nossas redes sociais do Euceano, né? E agora o Euceanocast, aqui no Aquário do Rio de Janeiro, nesse cenário maravilhoso, que parece uma inteligência artificial, mas não, os peixinhos aqui estão de verdade, estão todos aqui presentes, nossos companheiros de trabalho, e é para isso que a gente está, para a gente fazer desse lugar um lugar de bate-papo, de trazer gente que tem uma relação com o oceano de maneiras diferentes, mas todas com muito amor e respeito. E conectando, né? Conectando todo mundo com o mar. E hoje a gente recebe aqui dois amigos que vão bater um papo interessantíssimo. Tenho dicas de que vamos chegar em tubarões, que é uma coisa que quase não gosto. E eu vou apresentar primeiro a Fernanda. Fernanda Lana é bióloga, participou de um dos episódios dessa 4ª temporada do Oceano. A gente gravou lá em Angra, fazendo a marcação de um tubarão galha preta. Um episódio bastante interessante e emocionante, né? Muito. Fernanda é bióloga, ela é diretora, presidente do Instituto EcoShark. Não, ProShark. Muito. EcoShark era o que a gente gravou. Agora é Instituto ProShark. E Fernanda é uma grande entusiasta e estudiosa dos tubarões, fez boa parte da sua pesquisa, dos seus trabalhos acadêmicos no Penedo de São Pedro de São Paulo. A gente estava até conversando isso agora, que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Lofred, posso falar ainda o nome, mas ele vai apresentar depois, também ficou encantado com as possibilidades que existem naquele lugar. E Fernanda é uma especialista em tubarões. E a gente vai chegar por esses caminhos aqui agora, né? Mas parece que temos outra pessoa que também tem algumas histórias interessantes com tubarão. Nossa, meu amigo de infância, né? É verdade. Francisco Lofred. Eu bravo. passei a vida inteira falando Lofred, mas é Lofred, né? Bravo. Bravo. Italiano. Meu amigo de infância, literalmente, a gente foi colega de colégio. Escola. A primeira banda que eu tive na vida, Francisco era baterista da banda, estávamos na casa dele. E se tornou um multicampeão de pesca, né? Ou seja, Francisco Lofred é campeão da Copa do Mundo, recordista mundial, atleta do Flamengo, nosso Flamengo, e é um atleta profissional de pesca submarina, pescador comercial, jornalista, instrutor de mergulho, com carreira internacional consolidada e forte atuação na promoção da cultura marinha e esportiva. É o único competidor a ganhar os 3 troféus do Blue Water World Cup, individual, equipe e maior peixe. A mesma edição. Lofred também é conhecido pelas incríveis capturas de peixes de grande porte. Você deve ter, eu fiquei imaginando isso, eu falei assim, como é que é um pescador como você, né, um profissional, tá aqui vendo tanto peixe passar? Peraí, vou interromper e vou contar a história. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, liguei para esta pessoa, meu amigo, e falei assim, cara, vamos fazer umas fotos lá no aquário? Porra, vamos, maneiro, aquário, mó barato. Pô, Marcelo, meu amigo, vamos fazer. Aí, cheguei, fui lá embaixo recepcionar Lofred, eis que ele sai do seu carro, ele, seu equipamento e... Um arbalete. Arbalete. O que tu vai fazer, cara? Ué, fazer as fotos, cara. Eu não vou tirar ninguém não, mas só fazer... Não, você não vai. Ah, que isso, Tonelo? É verdade essa história? É história de pescador? Não, é verdade. Eu falei,
vai que alguém não quer comer frango, né, na hora do almoço. Não, brincadeira, mas pelas fotos, acho que ia gerar debate, conversa, né? Então era uma provocação, mas a intenção nunca foi pegar um peixe aqui na aquário. Até porque a parte mais interessante da pesca submarina é o desafio. E fazer pesca sub aqui não tem desafio, né? Mas, né, virou lenda aí, o dia que o arbalete entrou aqui no Aquarrio. E Fernanda, não com arbalete, mas ela tá sempre na água com alguns animais bem interessantes e grandes, né? Às vezes capturando também, né, Fernanda? Exatamente, né? E você esqueceu de um pequeno detalhe também, que eu sou mineira, né? Então, assim, nem mar tem, né? Você estava falando assim que somos apaixonados, mas eu acho que mais apaixonado pelo mar do que os mineiros também, né? Porque a gente brinca que o quintal de casa já é, né, o Arraial, Cabo Frio, Guarapari, ali já é, na verdade é um território mineiro que a gente cedeu, né, ali para isso, então, mas a gente realmente tem, né, essa paixão pelo mar aí já desde novinha, né, desde pequena, que eu sempre tive junto, e a gente acaba tendo, né, um pouco de inserção dentro dessa parte, né, dos oceanos aí com os bichinhos pequenininhos, né, uns tubarões, né, bem assim, bem tranquilos. Né? Mas tranquilo, né? Tubarão é tranquilo. Não, exatamente. E aí já entrei com os tubarões baleia, né? Quase 20 metrinhos ali, então, ou seja, né? O que eu tinha ali já estavam entre os 10 e 15, mais ou menos, então era até não tão grande, né? Assim, juvenil. Tipo isso. Mas a gente tem essa questão, né? E outra que eu já mergulhei com o tubarão branco, né? Também, na África do Sul. Mas eu acho que o que é interessante de a gente falar com você, e depois colocar o Lofredes também nisso, é que a gente tem uma percepção que aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, tirando o Recife, que tem muito caso de encontros de tubarão, ou seja, não tem tubarão, não tem muito tubarão, não é um lugar de tubarão. E na realidade isso não é uma verdade, né? O projeto que você faz de monitoramento e conta um pouco pra gente, assim, a quantidade de espécies que tem. Aonde? Na verdade, eu brinco muito assim, né? Eu brinco até a minha mãe, inclusive, ela toda vez que ela vai viajar, ou então alguns amigos, quando vão, me perguntam, aqui tem tubarão? Eu falo, aí tem mar? A primeira coisa que eu pergunto, tem um mar aí? Tem mar aqui. Eu falo, então tem. Porque é isso, a gente tem tubarões ao longo da costa inteira do mar, né? A gente sabe que, dependendo, vai saber disso, para encontrar, às vezes, o tubarão, às vezes, em lugares um pouco mais afastados, às vezes até mais difícil do que se a gente estiver perto da costa, né? Então, assim, o programa de monitoramento que a gente faz, na verdade, né, do Instituto ProShark, é exatamente com a parte de monitoramento de acústico e satélite, que a gente marca esses tubarões para a gente poder entender um pouco esse ambiente desses animais, né? O que eles estão fazendo, para onde eles vão, se eles são aqui residentes, se não são. E aí, o que a gente faz com essa informação? Aí é o grande X disso, né? Não é uma pesquisa somente para poder publicar artigo e tudo, é uma pesquisa aplicada para a gente poder transformar isso em política pública, em gestão, ordenamento costeiro marinho, a gente trazer a população para perto disso, porque é exatamente isso. Muita gente fala, mas não tem, as pessoas se assustam às vezes, falam, nossa, mas tem tubarão, por exemplo, o que a gente está fazendo é na Costa Verde, também, mas é ao longo do estado do Rio de Janeiro, então, assim, na Costa Verde, em Angra dos Reis, né, teve até o nosso episódio que foi, né, mostrando exatamente que tem muito tubarão, né, nessa questão ali da agregação. Mas mesmo, a gente tem imagens com drone que tá 30 tubarões. Não, tem muito mais, a gente pegou 30, mas assim, a gente já teve situações de pegar mais de 200, né, dentro da agregação, mas a gente sabe que é mais de 1.500 tubarões ao longo da Baía da Ilha Grande como um todo. A Baía da Ilha Grande, ela é riquíssima, na verdade, de diversas espécies. Ali a gente teve a oportunidade de pegar uma espécie, né, duas espécies, né, que é o limbatus e o brevipina, mas que a gente chama de galha preta, né, que é o tubarão galha preta. E, na verdade, a gente sabe que tem vários outros tubarões ali, tem desde o mangona, que a gente tem aqui também, tem o maco, que é o chamado de anequim, a gente tem tigre, né, e a gente tem vários outros tubarão animais. Tigre aqui? Tem. Na verdade, aqui na costa do Rio de Janeiro, tem vários pontos de avistagem de tubarão tigre. Teve eu sei que em Noronha, o tubarão tigre virou até uma questão, né? Ou seja, questão. E você, me conta um pouco da sua percepção, assim, e dessa compreensão do tubarão, e que talvez você tenha, assim, dentro do equilíbrio, de você entender o equilíbrio de um ecossistema marinho, ou seja... assim, a primeira, eu queria até comentar com a Fernanda, eu já vi vários tubarões, né, aqui no Rio, mas eu fiquei uns bons 20 anos sem ver. E tem uns 5 anos que eu voltei a encontrar nas Cagarras, em Angra. Então, alguma coisa, não sei se é coincidência, mas acho que é preservação mesmo. A população de tubarão está aumentando. A sua resposta de se tem mar, tem tubarão, eu também falo isso. Aí quando o pessoal fica preocupado, eu falo o seguinte,
Se você for um ator e estiver num filme, o tubarão vai te morder. Mas na vida real, cara, não se preocupa. Porque uma coisa que eu observo aqui é que o tubarão tem medo de gente. Barulho de barco, gente nadando. Ele se afasta. Então eu consegui ver tubarão já nas Cagás, na Redonda, o último ano, na Ilha Grande, mas usando a habilidade do pescador submarino, que é realmente tá ali neutro e parte daquele ambiente. Pertencente ao ambiente. Um cara nadando, ou que não souber fazer o snorkeling direito, ou com um tanque, o tubarão se manda. Eu digo para todo mundo, né, que muita gente fala assim, nossa, mas você já viu o tubarão, você já mergulhou com o tubarão? Cara, você também, provavelmente. Você só não sabe. Você só não foi avisado. Mas se você tá ali na água, surfando, tomando banho na praia, muito provavelmente... O tubarão te viu. O tubarão te viu. Já te viu. E não te quis. O tubarão te viu. Viva com isso. Não, o drone, né? O advento do drone provou isso. Trouxe Quantas muito. e quantas imagens tem do drone na praia, o tubarão pessoal no lá meio da feliz, galera. o tubarão... Mas a gente tem que entender que é isso. Eles, na verdade, essa questão de ele querer você, não é isso. Quando a gente já viu um tubarão, ele já te viu há muito tempo, já tá sabendo que você tá ali, e é uma situação... Isso de querer uma pessoa, não acontece. A gente não faz parte do cardápio deles. A realidade é essa. O que acontece de incidentes e coisas dessas situações são, às vezes, por questões de ambiente mesmo, ou até mesmo de degradação de ambiente, né? Ou até mesmo de relevo mesmo, que propicia esse tipo de animais. E às vezes eles são um pouco mais curiosos, às vezes um pouco mais ariscos, agressivos ali, mas agressivos pela questão dele mesmo, né? De proteção mesmo do próprio ambiente, né? E do próprio, né? A gente brinca, às vezes tem mais testosterona do que outros, né? Mas de fato é uma situação assim, o equilíbrio existe, né? A coexistência pacífica é possível, né? A gente está aí até hoje, tanto é que é exatamente isso. E não é que ele aumentou a quantidade de tubarões aqui. Eu acho que hoje muita gente tem um celular e tem um drone. E aí tá todo mundo conseguindo ver mais os tubarões. A gente falou sobre isso também, que de fato assim, aumentou, e até recentemente, esse ano, na Austrália e mesmo em outros lugares, né? A quantidade de, pelo menos, de chegar até a gente registros de ataques, de relatos, de encontros, né? E alguns fatais. E que a gente falou assim, qual era o peso disso? Se era de fato a gente chega essa informação mais pra gente, ou eu acho que é a combinação das duas coisas, né? Ou de fato a gente tem mais gente invadindo, porque no final das contas você entrou, passou da faixa de areia, entrou no mar, você está num ambiente selvagem, né? É como se estivesse entrando numa floresta, né? Porque não tem nada, claro que tem a ocupação no sentido até da nossa presença, mas é um ambiente selvagem onde qualquer animal selvagem, como todos os animais que habitam, estão, né? Então o aumento da quantidade da presença humana em ambientes selvagens, no caso o mar, também aumenta a probabilidade, é uma questão estatística também, né? Mais gente dentro da água. Alguns lugares onde o tubarão está sendo preservado, a população está aumentando, né? Onde é levado mais a sério, Estados Unidos, África do Sul, Austrália, então é questão matemática. Uma informação importante das pessoas saberem, que as pessoas não sabem disso. Tem realmente como se fosse um grande centro que reúne todas essas dados estatísticas de incidentes de tubarões ao longo do mundo. Né? O Brasil, ele estava até então no quarto ranking ali do mundo de incidentes com tubarões, mas esse é lá na Flórida, no museu, né, da Flórida, né, o George Birds, que é um grande amigo, realmente tem uma admiração muito grande por ele, né, do trabalho que faz. E todos eles ali, na verdade, tem toda uma equipe que faz todos esses apontamentos assim, de lugares, de onde teve incidente e tudo, então entra para a estatística. E tem aumentado mesmo? Não aumentou, não é, a questão é essa, é exatamente essa grande informação. Não tem um aumento, é uma coisa que acontece mesmo, né? E principalmente tem umas situações que tem histórias e históricos, na verdade, ao longo de anos que se repete às vezes situações. Né? E isso também, que hoje tem muito mais gente também na água, em contato com esses animais. Por isso que eu falo assim, a grande questão é respeito por eles, pelo ambiente, pelos oceanos como um todo, independente do que a gente faça, né? Mas eu acho que assim, entendendo que eles já estão ali, né? Há 400 milhões de anos aí nessa história, já até antes até mesmo dos próprios dinossauros dentro dessa história. E a gente está também ali, né, conduzindo essa grande situação de estar convivendo junto com esses animais. Então, assim, o respeito faz com que a gente entenda, né, e respeite o ambiente deles e outros animais, né? E aí o incidente a condição de acontecer é mínima. Né? Esse lance do respeito é interessante, né? Porque a gente, quando está na água, a gente interage com o tubarão como um observador.
Às vezes, quando esse jovem senhor está na água, ele interage com o tubarão de uma maneira um pouco diferente, né? Porque você, na verdade, é um competidor com o tubarão. Ele é um adversário. Ele olha pra você com uma cara um pouco diferente. Não com cara de que vou ter que comer. Mas que, pô, mesmo, o que tu tá fazendo Não, aqui? ele tá com raivinha de mim. Tu tá pegando minhas paradas, tô mexendo na minha gaveta. E eu tô pegando o peixe que ele sonhou a vida inteira em comer. Entendeu? Na Flórida, o bijupirá segue o tubarão. E o tubarão nunca pega o bijupirá. Agora, se eu estou fazendo pesca submarina e arpou o bijupirá, é a chance do tubarão comer. Finalmente comer um bijupirá. E aí eu estou tentando pegar o bijupirá, embarcar o bijupirá, e o tubarão está ali querendo tirar ele da minha mão com raivinha de mim. Então ele está agressivo, mas ele não está agressivo para me morder ou para me comer. Ele quer o peixe. Ele quer o peixe. Então exatamente, ali um Mas com raivinha do outro. isso é comum acontecer? Onde tem certos lugares, sim. Na Flórida, sim. O maior adversário do pescador submarino na Flórida é o cabeça chata. E ele é um tubarão residente, né, nos naufrágios e tal. E ele já está acostumado. Chata, né? Então ele ouve o barulho de barco. O Tomé foi lá comigo. Ele ouve o barulho do barco, ele já pula, você pula na água, ele já sabe que aquele é o barulho ali de almoço grátis. O barulho do elástico do arbalete, ele já se ligou. Arbalete, para quem não conhece como eu, porque eu não sei, eu imagino que é o arbalete, mas é o famoso arpão. É o arpão, a espingarda de mergulho isso. que dispara o arpão. Sim, é a espingarda que dispara o arpão. Tá. Então, lá o cabeça chata já aprendeu. Em outros lugares que tem menos pesca submarina, ele está mais ligado no barulho do peixe agonizando, né? Se debatendo. Não é o tubarão sentiu a gota de sangue no oceano, isso aí é caosinho, né? Na minha experiência. Mas o peixe vibrando, sim, o barulho, sim. Se pegar uma lata, fizer isso aqui dentro d'água, pô, ele vem... Tem um vídeo fantástico disso, um vídeo muito antigo na internet, que deve ser em algum lugar no Pacífico, mas o cara tá mergulhando, mostrando o relógio assim, uma GoPro ainda com aquela imagem toda troncha, ele tá a 50 e poucos metros de profundidade, e ele começa a fazer isso, que é uma coisa que a gente... Eu sou fotógrafo e às vezes quero fazer uma imagem, eu uso esse artifício, a mangueira do colete, garrafa plástica. Pra chamar. Garrafa plástica aí. Ele chama. E o cara tá fazendo isso no fundo e o cara filmando o outro assim. De repente vem um galha preta, mas ele vem assim, a uns 200 km por hora, assim, bum, dá um batidão nele e vai embora. Tipo assim, para essa porra, para! Chato pra cacete! E vai embora. O cara leva o sujo da vida, cara. Esse vídeo, você só tá vendo o cara assim, daqui a pouco o cara faz assim, ó. Ele se segura todo assim, porque ele tá vindo, o tubarão vem, bum, dá-lhe um... Não dá nem tempo de fazer nada. Não. Mas eu ainda fiquei curioso, assim, durante a pesca submarina, assim, o tubarão, é quando você arpoa um peixe e você está subindo com ele, o tubarão, exatamente. Ele quer roubar o peixe do arpão. E é muito comum. Ele vai e morde o peixe com arpão e tudo. Agora, o que é interessante... Eu vou falar aqui, fica à vontade de eu não acreditar, porque eu só acreditei quando eu vi. Já não acredito, né? Enquanto me contavam... A história de pescador aqui. Lá vem. Aí é danado. Mas o momento que você bota a mão no peixe, o cabeça chata, assim, eu perdi o peixe para aquele cara. Ele não vem arrancar o peixe da sua mão. A barracuda vem, o mero vem, a moreia vem, mas o cabeça chata, graças a Deus, ele reconheceu, eu perdi o peixe para aquele cara. Ele tem ética. Cabeça chata até ética e respeito. Perdi. Tubarão ético. Na verdade é porque eles são, assim, os tubarões, eles são extremamente adaptados, né? Eles têm, assim, a gente tem 5 sentidos, o tubarão tem 6 e olha mais ali, toda uma máquina. uma máquina. Isso que é um super-herói. Né? Exato, e a questão, por exemplo, isso do sangue, é verdade até, não é história de pescador, não. Só que os outros sentidos dele são muito mais aguçados, que fazem com que ele seja um predador, assim, absurdamente, que não é que ele entende que perdeu, é porque, na verdade, tem você, que é maior ali, que é o que acontece? O tubarão, ele não quer perder e gastar energia. Ele não vai gastar energia num negócio que pode machucá-lo, entendeu? Não, vai gerar uma situação ali para ele ou de morrer, ou então de entrar numa briga. Ficar cego. Ficar cego. Então, e porque o cabeça chata, ele pode fazer o que ele quiser contigo, na verdade. Sim. É basicamente isso, a gente sabe disso. Se ele soubesse a superioridade dele... Ele sabe. Mas ele quer o peixe que está comigo. Por que ele não vem arrancar da minha mão? Porque ele está com medo, no meu entendimento... Tipo assim, eu preciso ser ágil, ver bem, enxergar bem,
ter capacidade de mudar de direção, ter meus dentes inteiros, a minha mandíbula intacta para sobreviver. É isso aí. Vai dar ruim se eu te encarar? Não é tanto o lance da ética. Ele tem medo de vir arrancar o peixe, É isso, peixe da minha mão. É isso. Eu tenho um vídeo que eu faço um barulho com elástico do arbalete para os bijupirais saírem da água marrom. Cara, tá no meu Instagram, vem um cabeça chata com tudo para cima de mim. Só deu tempo de eu virar e dar aquela cutucada com o arpão, já com ele aqui. Mas em câmera lenta, dá para ver que assim que eu viro a cabeça e faço contato visual, ele desistiu. Ele muda. Na velocidade normal, parece que o que demoveu ele da ideia de me morder foi o aço inox afiado, né? Lei universal do aço inox afiado. Mas não foi isso. Foi o contato visual. Porque ele já ficou inseguro. Se o cara está me vendo, ele corre risco. É que nem o guepardo na savana. Vocês já viram os Maasai roubando o guepardo mata um bicho lá, um gnu, um negócio desse. O Maasai, o maluco magrinho, cara, de roupão, com uma vareta, ele vai fazendo assim. E os guepardos recuam e o cara rouba a caça que o guepardo acabou de... Porque o guepardo ele é muito frágil, ele quebra uma pata, toma um negócio do outro, ele vai morrer de fome. Pergunta, aproveitar que deu uma apagada aqui no nosso cenário. Os tubarões, no geral, eles têm hábitos mais noturnos para caça? Não, é uma coisa de espécie para espécie. Não, em geral, tubarão e raia, na verdade, né? Que eu gosto de falar sempre assim, que a gente acaba esquecendo das raias, né? Nesse sentido. Mas E as raias, isso é uma coisa interessantíssima de falar, para tirar uma dúvida até minha, mas as raias são da mesma família. São condrictes. Eles são elasmobrânquios, que a gente chama. Eu gosto de falar, né? Eu estava contando isso hoje para ele, que muita gente não sabe o que é elasmobrânquios. Elasmobrânquios é tubarões e raias. Condrictes ainda tem as quimeras. Então, assim, os condrictes significa que são peixes cartilaginosos. Cartilaginosos, né? E o elasmobrânquio é exatamente esse grupo de tubarões e raias que são, vamos dizer, de uma certa forma, parentes, né? Dentro disso. São grupos que também têm ali uma certa afinidade. Né? E aí os tubarões, eles têm, na verdade, uma questão de adaptação muito grande de caça e tudo. Eles entendem essa questão do visual, é isso, não é que ele desiste, é porque ele pensa muito rápido ali, de uma forma do tipo, não é que eu vou perder, não é que ele tem medo, ele sabe o poder que ele tem, ele sabe o potencial, só que ele não vai perder numa situação que ele vai gastar energia demais. Então ele prefere, às vezes, te pegar no outro momento que você não vai ver. O cabeça chata faz muito isso. Alguns lugares você vai mergulhar e água muito clara. Nas Bahamas tem um lugar chamado Tiger Beach, que é um lugar onde se encontra com bastante tubarão-tigre, grandes, enormes, água muito clara e tem muito cabeça chata. Você tá olhando para cá, o tigre vindo, cara, maravilhoso. Quando você olha para trás, você sempre vê o cabeça chata fazendo assim, ó, ele vira. Ele vira. Ele tá sempre vindo atrás de você. Você olha para ele... Então, mas não me respondeu. Eles preferem caçar à noite? Então, o comportamento deles, né? Os tubarões e raias, em geral, eles gostam daquele momento assim, ou do amanhecer ou do anoitecer. Né? Normalmente, esse momento é onde se encontra mais... Não só dos tubarões, é o momento que os animais em geral estão ou se recuando, né, se botando ali de uma forma, se recuando para poder dormir, em tese, né, para poder ter aquele momento do metabolismo menor ali, e ao mesmo tempo os outros que saem para caçar à noite é o momento que eles estão saindo. Né? Então é esse momento que eles tentam aproveitar. Então por isso que muita gente às vezes quando tome cuidado na hora de entrar na água no final do dia e tudo, porque você pode encontrar nesses animais. Não significa que eles têm hábitos noturnos. O hábito noturno é um pouco comum para algumas espécies. Mas tem outras que é normalmente durante o dia mesmo, né? Eles comem no momento que tiver uma oportunidade. Aqui no aquário, a câmera não dá para ver, mas quando a luz está ligada, embora esteja escuro, que aqui desligou uma, mas ainda está de dia no aquário, aqueles que estão ali parados do fundo, que são os galha branca de Recife, eles estão sempre ali, ó, descansando. Desliga a luz, filho. Eles isso começam... viram... É isso aí. Isso porque ele vira entende, a festa deles. Ele entende que é um momento dele sair para buscar. Então é um comportamento, a gente usa assim, que é esse momento circadiano deles ali. Eles usam um pouco da questão de noite, exatamente pelo fato de não estarem sendo vistos, não por todos, mas acaba que eles enxergam. E muita gente acha que o tubarão não enxerga mal. Muita gente fala, enxerga mal, enxerga bem pra caramba. Não é essas vezes de confundiu, não é muito bem que confundiu. Ele tem outros sensores e outros sentidos ali que fazem ele ser extremamente adaptado, que ele sabe o que ele está indo atrás.
Só que quando ele vai em cima de alguma coisa assim, ou é na curiosidade, né? E aí qual é o tipo de entendimento deles ali para saber o que é? Na mordida, ou então no focinho. A provadinha, né? Ou no focinho, ele dá uma encostada no focinho ali, porque ele tem um focinho extremamente sensível, né? Então ele consegue entender. E aí o acidente acaba acontecendo, né? Deles ali. Você, falando um pouco sobre curiosidade mesmo, que eu acho que todo mundo tem da pesca submarina, assim, desde o famoso, assim, quanto tempo, a quanto você desce, a quanto tempo você fica sem respirar, quais são os desafios, assim, né, no sentido, pro desenvolvimento da pesca submarina, mas falando um pouco de você e do esporte em si, assim. Né, a primeira pergunta que eu sempre ouço é quantos metros você desce e quanto tempo você fica lá embaixo. No meu caso, o esporte, a pesca submarina, eu respondo assim, você sabe em quanto tempo o Romário corre 100 metros? Ninguém sabe, porque o esporte dele é bola na rede. O meu é pegar peixe. Então, realmente, eu não me preocupo em quanto tempo eu fico, eu tenho uma noção. Sim. Eu desço até 30 metros, faço os mergulhos de 1 minuto e meio, talvez um pouco mais, mas isso é irrelevante. Eu ganhei o Mundial aqui no Rio, não mergulhei mais de 5 metros. A habilidade de pescar prevalece muito sobre quem desce mais fundo e fica mais tempo lá, né? Que nem do futebol, tem um artilheiro, às vezes gordinho, que não corre muito, né? Ou corre só o Romário falando, não me comparando ao baixinho, né? Mas não é essa a principal habilidade. Mas isso vale também, cara, até para o mergulho. As pessoas são muito, no mergulho, associam mergulhar com descer fundo e ficar lá embaixo. Aí eu faço a analogia com andar na floresta. A gente está aqui, Floresta da Tijuca. Vamos entrar nós dois na Floresta da Tijuca. Para que a gente vai na floresta? Da maneira mais simples, é para interagir com aquele meio e tirar benefícios físicos e espirituais daquela interação com a floresta. Sim. Quando você vai mergulhar, o objetivo é o mesmo. Você entra no meio marinho e você quer tirar benefícios físicos e espirituais daquela interação. Sim. Você ir fundo e ficar mais tempo lá embaixo não aumenta a qualidade essa sua interação. Por exemplo, voltando à floresta. Eu vou a pé na floresta, ela vai de moto. Ela vai mais longe, vai mais rápido do que eu, mas o objetivo não é esse. Sim. O objetivo é interagir com aquele meio e tirar benefícios físicos e espirituais. No mergulho é a mesma coisa. Aqui no Rio, tem o termoclina, geralmente tem 5, 6, 10 metros de água quente clara e depois gelada. O cara desce de tanque 20 metros, não vê peixe nenhum, fica no frio, e o cara que está fazendo o snorkelzinho de cima, com as costas fora d'água, né? O cu de rolha, como dizem, né? Ele vai ver, em Noronha é assim também, o cara que está ali fazendo o snorkelzinho vai ver mais peixe e vai interagir melhor com aquele meio, tirar mais benefícios físicos, espirituais da interação fazendo snorkeling ou mergulhando 5 metros, do que o cara que vai fundo e fica lá embaixo. Né? Acho que isso é importante dizer, e eu acho interessante esse relato, porque a gente está tendo a chance de conversar com... A gente tem aqui um mergulhador dive master, experiente, com super mergulhador. E você também é mergulhadora, né? Sou. Também. Eu tenho uma escola de mergulho também. Uma escola de mergulho, aqui um campeão, mergulhador, campeão. E tem aqui um cara que morre de medo de mergulhar mais de 10 metros. mas é assim, porque... eu gostei do seu relato porque é exatamente isso, assim, o prazer e essa troca, eu amo estar debaixo d'água. Eu não quero me desafiar. Eu acho que muita gente talvez se identifique comigo nesse sentido, assim, e é bacana ver um relato de alguém como você, que é um cara que poderia estar se vangloriando, né? Fala assim, eu desço, eu fico não sei quantos minutos, eu faço isso, faço aquilo, né? Enquanto, não, a experiência, e idem pro Tomé, eu já mergulhei muitas vezes com o Tomé, em que o Tomé, eu falava assim, não vou, né? A gente tem várias eu não vou descer, mas ele, tudo bem, não vamos descer mais de 10 metros, vamos curtir aqui, vamos, e aí, cara... essa a coisa mais bonita, assim, que a gente tenta muito trazer, assim, no projeto do Oceano e nesse tipo de conversa que a gente está tendo, que as diferentes formas de você se relacionar com o oceano, e é uma das defesas, muito, por exemplo, do equipamento aquário, né, assim, que ainda é muito controverso em vários sentidos pela exploração comercial, né, de você estar botando peixes em cativeiro, mas, poxa,
talvez a transformação que isso possa fazer, né? Talvez não, isso é Certamente. registrado certamente, a transformação que uma criança que talvez nunca teve nenhuma chance, tem medo, não tem recurso nem para comprar uma máscara, nem para ter alguém que leve para fazer, Às botar a vezes, máscara aqui. impossibilidade mesmo física de fazer com que isso seja possível, tem que se adaptar, é complexo. E a gente protege o que a gente conhece. Se o cara não conhece tubarão, não conhece uma raia, não conhece um olho de boi, ele não está preocupado com É a transformação cultural, que a gente sempre fala que é o que a gente precisa fazer, que é importante, né? Mudar a maneira da gente pensar, ver, até tirar do lugar do invisível essas criaturas, esse ambiente, esses animais. Agora vamos começar a falar de polêmica, né, pra gente poder dar uma esquentada no assunto. A gente já está falando de polêmica, o aquário realmente é um equipamento polêmico, complexo, mas caça, a gente estava conversando, você falou agora uma coisa que era onde eu queria chegar, que achei interessantíssimo, né? Que o objetivo de estar na água é o ganho espiritual, físico, daquele contato, daquela interação. Quando você vai para dentro d'água, e a gente já teve essa conversa 1 milhão de vezes, acho que é legal a gente ter ela aqui, quando você vai para dentro d'água com o objetivo de caçar enquanto um esporte, qual é o objetivo, ou melhor, o ganho que você tem, ou que você passa à frente enquanto mergulhador, enquanto... A gente estava falando, né, que o ser humano, o Homo sapiens, tem 300 mil anos na Terra. E tem só 15 minutos que a gente saiu da caverna. Né? Então a gente ainda tem... Se você estivesse falando de um relógio de 24 um relógio de 12 horas. horas, né? Tem 15 minutos que a gente saiu da caverna. A gente ainda tem, mesmo de modo recessivo, todos esses instintos de caçador. Né? A única coisa mais antiga que a caça é o sexo. É uma coisa que está muito viva na gente. Na verdade, a gente não é muito caçador, né? A gente era primeiro coletor, Isso aí a que eu gente ia coletava falar, a história. as coisas, depois a gente começou a ter um pouco mais... Tem até uma teoria grande da evolução, que a gente, como na savana era o último a chegar à carniça, a gente tinha mais acesso a tutano. E isso fez com que a gente evoluísse a nossa capacidade de cognitiva maior, porque a gente teve a incapacidade física de ter acesso à carniça enquanto ainda tinha carne, a gente acessava osso. Então a gente caçador mesmo assim, não. Os nossos dentes provam isso. Vários dentes quadrados e só 4 pontiagudinhos. Então tá aí a proporção. Mas respondendo a sua pergunta, o primeiro eu vou conseguir para mim, para minha família, a proteína mais sustentável possível. Eu entro no mar em Ipanema, volto com peixe, a pegada de carbono da minha proteína ganha de qualquer outro. Ninguém que come proteína pode criticar o que eu faço. Nem soja, mesmo quem come, quem não come. Eu não vou nem entrar nessa polêmica, mas só restringindo ao mundo da proteína, não tem nenhuma proteína mais saudável e mais eco-friendly do que eu entrando ali em Ipanema e pegando o meu robalinho ali no emissário. Né? Saudável. Ou na laje. Laje Santo Antônio, para não polemizar. Tá. Eu quero polemizar, cara. Então no emissário. O emissário é cheio de peixe. Mas tem uma coisa mais profunda, que está no nosso instinto, que é matar para sobreviver, botar a sua vida em risco. E, cara, a partir do pescador submarino tem um momento, cara, que ele sai do campo do racional e vira bicho mesmo, lutando para sobreviver, para botar comida para sua família. E o nosso corpo dá uma recompensa química quando você atinge aquilo ali, a satisfação... Oi? A serotonina vem com tudo. É isso aí, tem a cientista para dizer, né, o que eu sei empiricamente. Entendeu? A recompensa ali que você tem, a gratificação, né? Gratidão, É um negócio sem precedente. E você quer mais daquilo. Então, primeiro, né, o homem que se acha moderno, ter essa volta ao primitivo, ao nosso recessivo, faz bem, né, como explicado aqui com mais propriedade pela Fernanda. E além tem mais um componente, cara. A gente começa a nossa vida no meio líquido em apneia. Eu uso muito isso. Tem a parte excessiva dupla. Concordo. Primeiro você está voltando à origem e depois voltando à origem como o cara que coletador, né? Coletor. Porque na pesca submarina, a cavaquinha, o polvo, a coleta, o marisco também. Então, assim, um cara que
atinge certo nível na pesca submarina, o cara fica totalmente obcecado e precisa daquilo. Né? E ainda tem mais uma coisa. Pergunta só. Não, termina que eu vou te perguntar. Desculpa. O pescador submarino, a gente quando entra no mar, todos nós, somos invasores daquele meio marinho. Em um momento da evolução da habilidade do pescador submarino, ele vira um ser marinho. Ele não é mais um invasor daquele meio. Ele é mais um mamífero marinho, como um lobo marinho, uma foca, uma baleia, um golfinho. Ele realmente, os bichos do mar não te veem como um invasor. Porque só assim você atinge um alto nível na pesca submarina. Todo peixe, o baiacu inflado, foge do melhor pescador submarino. Então você realmente... Como é que os peixes caçam? Ele sai correndo um atrás do outro. Ele fica ali, eu não quero nada, não quero nada. E, o pescador submarino, ele deixa de ser invasor, ele vira um ser inocente. Alguns peixes não te temem ao ponto de você poder se aproximar e capturar dele, porque a espingarda de mergulho, ao contrário de muitas pessoas pensam, o alcance é pequeno, você tem que chegar a 1 metro, 1,5 metros no máximo do peixe. Então, ou você convence o peixe que você não é motivo de medo, ele não precisa fugir, e aí você já é um super peixe, você já não é mais um invasor. Sim. Você se adapta ali ao meio, né? É como se um de nós passasse tanto tempo na floresta a ponto de virar um curumim, vira um índio. Sim. Um índio na floresta, ele não é um invasor, ele é um ser da floresta. O pescador submarino, ele vira um ser da floresta, do mar. Sim. Ou então, melhor ainda, você convence o peixe que você é motivo de curiosidade e que ele deveria vir te dar um confere. Sim. Aí vai para a panela, né? Tem outra técnica também, tem uns peixes, né, os lutijanos, a caranha, vermelho ceoba, até o badete quadrado, o Mictoroperca bonati, que está passando aqui, ele é territorialista. Então, se você chegar no espaço dele na medida certa, se você for muito invasor, ele se assusta. Mas na medida certa, esses peixes vêm, ei, essa pedra é minha, o que você está fazendo aqui? E aí vai para a panela também. Adoro. A descrição, assim, eu estou adorando, que eu estou imaginando aquela pessoa assistindo agora o videocast, um vegano, uma pessoa assim, e vendo, porque você fala com muita... Não, mas você está acostumado. Ele é um vegano acostumado com isso, mas ele é um vegano coerente, e tão pouco. Então, ponto para o Tomé. Mas, de qualquer maneira, você fala isso com um tesão, uma verdade, né? Uma crença que é maravilhosa. E o que eu fiquei pensando, até queria te perguntar também, não é uma coisa... Tem muitas mulheres que praticam pesca sub também, assim? Porque às vezes me parece um ambiente bem... Não que seja diferente de outros ambientes, eu acho que a gente ainda tem em todos os ambientes uma predominância... masculina, machista, assim, mas às vezes me parece uma coisa bem masculinizada, assim, no sentido do poder, assim, né, dessa coisa meio da caça, do provedor, você mesmo falou assim, né, a minha família, da testosterona, né? Totalmente. Eu queria te ouvir também um pouco sobre isso. Então, na verdade, assim, dessa parte a gente sabe que tem mulheres em todos os cantos de todos os tipos de trabalho, né, a gente tem da questão da apneia, a Carol Maia é uma das mulheres incríveis, assim, né? Inclusive, uma vez eu vi ela falando como ela treinava, eu achei o máximo. E aí eu até comecei a segui-la muito por isso, eu também acompanhava o trabalho todo, mas o Instagram permite que a gente acaba entrando um pouco dentro da casa da pessoa ali, né? Do que ela posta, obviamente, né? Mas ela mostrando como que ela treinava e como que ela fazia. Ela trabalhava no Banco do Brasil, não sei se ainda tá, mas ela ficava aprendendo a respiração trabalhando. Fazendo isso e tentando ter essa questão. E ela em casa tem um tanquezão, assim, que ela fica treinando ali e fica ali fazendo a questão da apneia, né? Então, assim, tirando a questão da caça, né, tem a questão, assim, de mulheres que estão dentro disso. Eu sei que tem mulheres que estão junto da caça e tem mulheres que são super vencedoras, campeãs e tudo. E, assim, a gente tem uma abertura muito grande agora, né, principalmente da forma como as coisas estão, graças a Deus, mudando, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda precisa mudar um pouco mais, de ter mais abertura para mulheres em vários lugares, né? E agora, só puxando uma questão do que você comentou, principalmente do provedor, do coletor e tudo, e você comentando isso da forma de caça e tudo,
A gente tem históricos, por exemplo, no Sambaquis, os sítios arqueológicos, né? Sambaquis são os sítios arqueológicos e tem vários aqui na costa do estado do Rio. Eu já trabalhei, inclusive, com alguns, inclusive lá na Baía da Ilha Grande, né? A gente sabe que tem ali, e tem até estudos que mostram como que era a caça, né? Desses, de ali, porque dentro dos sítios arqueológicos a gente encontra dente e vértebra de tubarão. E aí tem alguns dentes e vértebras que estão furadinhos. E as pessoas acham que aquilo dali é um adorno. Não deixa de ser, tem algumas questões que são adornos, mas tem um uso para aquilo dali. E aí tem inclusive um artigo que conta como que era isso dali, como que era a caça, que é exatamente isso. Eles faziam às vezes as lanças com a ponta com dente de tubarão, para poder conseguir caçar, para conseguir pegar. E às vezes as vértebras que são furadinhas ali eram inclusive umas boias que usavam ali, começando a ter as boias de espinhel, e, né, o intuito ali para pescar e para conseguir capturar o alimento para poder comer, né? Não era uma coisa de uma forma de esporte, era uma forma deles ali de fato terem condição de prover para casa. Né? E aí era muito isso, eles ficavam ali parados esperando mesmo o tubarão passar, ou o peixe passar, mas principalmente os tubarões, né, que tinha mais carne, tinha condição de ter mais coisa, e aí esperava, quando entrava exatamente em junção ali com o ambiente, aí conseguia pegar e levar esses animais para poder, né, ou comer, ou então até mesmo para fazer rituais, né, tem mesmo até golfinhos, assim, que a pessoa encontra dentes de golfinho e tudo, porque tem um histórico, né, dentro disso dali, tem um simbolismo de colocar, às vezes, golfinhos, às vezes encontrava, às vezes, o restos de pessoas, assim, de crianças, com golfinho por cima. Então, ou seja, aquilo dali tem toda uma história. E aí essa questão da caça é desde aquela época, né? Sim. E tem uma coisa interessante, assim, trazendo agora para a modernidade, né, da história da caça. Acho que você falou uma coisa muito interessante, que acho que o sentimento do ímpeto, do tesão de caçar, de se sentir poderoso sobre aquele, é inquestionável, e eu acredito muito que isso é o que talvez alavanque, né, essa vontade de fazer disso um esporte. Mas tem uma coisa que a gente também conversa muito, que é uma contradição interessante. A caça submarina, enquanto atividade de caça, de obtenção de proteína animal vindo do mar, é extremamente sustentável. Você seleciona o que você quer, a espécie que quer, o tamanho, o momento de caçar, e aqui você não pode transformar isso numa fonte de renda. Você não pode ter uma profissão de caçador submarino, mas você pode transformar isso num esporte. Você pode fazer isso enquanto atleta. Isso é meio contraditório do ponto de vista legislativo? Assim, primeiro, eu hoje, metade da minha vida, eu vendi peixe para pagar conta. Sim. Hoje eu advogo contra a pesca submarina profissional. O meu entendimento, a pesca submarina tem que ser só esporte. O cara, como eu fiz e todos os outros pescadores submarinos profissionais fazem, quando você precisa pagar a conta com peixe, você pega mais peixe do que você deveria e você pega peixes menores do que você deveria. A seletividade da pesca submarina é muito poderosa. Se você usar aquilo para fazer a seletividade, para fazer uma pesca consciente, você está fazendo a pesca mais sustentável que um homem conhece. Mas é que nem Guerra nas Estrelas, tem um lado negro da pesca submarina, que é justamente quando você está usando para pagar conta. Aí você vai usar a seletividade da pesca submarina não para fazer uma pesca mais sustentável. Você vai usar a seletividade para fazer a pesca mais economicamente lucrativa. Mas isso se você fizer a pesca com rede, vai dar a mesma coisa, não? Sim, não, mas o pescador submarino é mais seletivo. Eu vou dar um exemplo real. Eu conheço um cara lá na Bahia, só que só pesca filhote de mero. Eita. Porque é o que paga mais. Ele só pega mero até 2, 3 quilos, que cabe no forno, é o tamanho que o restaurante quer. Ele está usando pesca seletiva. Sim. Mais seletiva impossível. Sim. Mas é o lado negro, né? É o Darth Vader. Mas é engraçado que eu te ouvindo, é uma analogia que serve para todos os desequilíbrios sociais que a gente vive no mundo. Porque a gente, no final das contas, é o lado negro do capitalismo, o lado negro de qualquer coisa, né? Porque pesa, né? que assim, você ter a competição, a competitividade, o livre mercado, né? A gente pensando assim, né? É interessante, porque você vai competindo um com o outro, vai tentando fazer melhor, aí você vai, teoricamente, pode ir puxando
evolutivamente a tecnologia das coisas, né? Mas quando isso passa a ser assim, não, eu tenho que fazer melhor, mais barato, mais do que precisa, tem que fazer, produzir, que é a grande questão da publicidade, né, que eu acho, né, assim, que eu acho, você tem que produzir uma insatisfação para o seu cliente precisar trocar o celular. Não, você já inventou o celular. Já tá lá, o celular já funciona, já tá. Aí você cria uma insatisfação para ter Quarta câmera, quinta câmera, o tênis, que sei lá o quê, né? É engraçado isso, que é uma analogia que eu acho que serve pra gente pensar outras coisas da vida, né? Mas indo pro lado da competição, olha só, a gente pode analisar a pesca de várias maneiras. Sei lá, pega o maior peixe, pega o mais gostoso. No caso, a gente falou na pesca mais seletiva, que é um fator importante para a sustentabilidade da pesca. Quão seletiva ela é. O cara que joga rede, ele não sabe, ele vai pegar uma espécie que não deveria, vai pegar um peixe pequeno demais. O cara que pesca de linha, já pelo tamanho do anzol e da isca, ele já seleciona mais. E da pesca submarina, como eu disse, é a mais seletiva. Eu sei exatamente, passam 300 anchovas na minha frente, eu sei exatamente qual que eu quero pegar. No caso, a maior, né? Mas eu sei. Agora, talvez a melhor maneira da gente avaliar a pesca é o retorno que ela traz para aquela sociedade ou para aquela comunidade. Então, vamos analisar a pesca pela ótica do PIB gerado. Tá? Você vai tirar um ser vivo do mar, a biomassa, e está tirando uma vida. E a biomassa, qual é o retorno que justifica aquela brutalidade? Porque é um esporte bruto. Né? É um esporte bruto. Tá? Então, o que a gente fez? Se eu pegar uma garopa e jogá-la de volta no mar, o PIB gerado é mínimo. Eu botei um diesel, estou usando um barco. Se eu trouxer aquela garopa de volta para a terra e vender para um restaurante, o PIB é maior, porque tem um restaurante, né? Então, analisando o PIB, o retorno que o peixe dá para aquela sociedade, isso é um estudo, não tem aqui no Brasil, mas usando o striped bass, que é o peixe mais valioso da costa leste americana, eles estudaram o PIB do peixe no striped bass pego por um pescador comercial e por um pescador esportivo. O PIB da pesca esportiva é 500 vezes, 5 vezes mais, 500%, do que o retorno se ele fosse pescado por um pescador comercial. Mas eu imagino que tem algumas maneiras de entender esse dado. E eu super respeito ele, porque me parece óbvio, e embora não tenha me aprofundado. Mas o pescador comercial, ele tem um número restrito de interações que ele precisa fazer para que ele tenha retorno econômico daquele ativo, Sim. né? O cara que está fazendo isso enquanto esporte, enquanto turismo, ele amplia isso de uma maneira gigantesca. Mas o retorno que ele tem enquanto proteína obtida, ele sustenta Não, a é ele. igual. Um peixe no mas, pescador... Vou botar um pitaco nisso tudo Pitaco. aí. Pois é, porque eu acho que assim, dentro dessa história toda, acho que entrou numa esfera exatamente que a gente tem que saber separar, né? A questão, por exemplo, quando você fala pescador, até para as pessoas entenderem isso também, porque senão acaba gerando uma situação de, o pescador que está sem fazer, que está botando dinheiro no bolso e tudo. Que tipo de pescador é isso? Tem o comercial, o industrial e tem o artesanal. Sim, e aí sim. o artesanal, ele precisa disso. E o acaba caindo muito em cima do artesanal a culpa de dizimar os animais todos. E eu penso assim, eu tenho interagido muito com várias comunidades pesqueiras, com várias comunidades tradicionais. Então, assim, a gente entende mesmo ali a questão do que eles fazem, né? Eles tentam entender a parte de conservação igual a gente, quase. É o maior interessado. Entendeu? Não, É o maior exatamente. interessado. Não só o maior interessado, mas é porque eles vivem e respiram aquilo dali. Então, Eles interessado são... para sobrevivência. A sobrevivência dele, E não é nem se o só pela badégio questão- acabar, quem vai morrer de fome é o pescador É o pescador artesanal. artesanal. Mas não é nem pela questão só de sobrevivência, é pela questão assim, eles vivem o mar, eles são ali, eles querem que o mar, não é nem um peixe em si, eles querem que o mar, ele tenha ali toda a saúde mesmo dele, o equilíbrio para poder ele continuar e perpetuar os próprios filhos, netos e tudo, continuar ali vivendo sobre disso, né, do próprio mar. Porque às vezes, vou te falar abertamente, por exemplo, a gente tem alguns conhecidos nossos que eles literalmente não comem nenhum outro animal a não ser o peixe. Né? E eles pescam somente assim pro mês. Eles vão lá, pescam, levam e fica ali, já congela, já fica lidando com isso. Então, ou seja, eles não querem fazer uma coisa de botar só no bolso. Eles às vezes vivem disso, mas é uma proporção completamente diferente. E a pesca industrial já é outra pegada. Que aí Para mim, esse é o entra- malvado. entra O pescador a artesanal, real. o pescador artesanal, ele não acaba com o peixe do mar. Não. A pesca industrial, sim. Mas só
dar um exemplo da pesca esportiva. A gente teve um campeonato mundial de pesca submarina, depois de 22 anos, voltou para o Brasil. Foi em Santa Catarina. O campeão, infelizmente, o campeão foi o taitiano. Tá? Por que, infelizmente? É porque eu queria ganhar. Ah, tá bem. Porque não fui eu. Porque não fui eu. Exatamente, porque não fui eu. Mas o taitiano, olha só, a equipe taitiana veio para o Brasil em 15 pessoas. Ficaram 5 semanas em Santa Catarina. Alugaram 6 barcos, 2 casas, e ele foi campeão com 11 peixes, que eram mais ou menos 15 quilos de peixe. Olha a quantidade o retorno econômico que esses 15 quilos de peixe deu para toda a comunidade ali. Não tem uma modalidade de pesca que beneficie mais a comunidade local do que o peixe pego por um pescador esportivo. E não só isso, onde tem intensa pesca esportiva, não tem pesca ilegal. O único antídoto à pesca ilegal, que a gente conhece com sucesso, provado, é a pesca esportiva. As zonas de exclusão de pesca, que é o modelo usado hoje, é bonito, soa bem, mas não funciona. A gente tem um exemplo ali o Alcatraz é uma zona de exclusão de pesca, intensa, né? Mas tem uma intensa pesca ilegal. Mas, cara, mas lá os números... Kellen Leite é a gestora lá do ICMBio. Ela é brabíssima, é a fera, é a minha heroína. Ela perseguiu uma lancha de pesca. Não, isso vai ter. A pesca é legal, os isso caras que eu foram ia falar, jogando assim. o peixe no mar. Ela pegou o sangue no convés, fez o CSI, entendeu? E multou os caras. Sim. Mas olha só, lá existe uma pesca ilegal, que ninguém controla. Existem lugares onde é melhor você liberar a pesca esportiva e controlar do que ter a pesca ilegal descontrolada. Mas São várias estratégias. né? Então, essa questão é assim, e até vai para um lugar que também é um fato, né? Eu acho que a gente queria falar assim. E é um fato e é uma curiosidade ao mesmo tempo, assim. Muitos bilionários, a pesca esportiva, essa pesca, assim, ele é um esporte praticado por muita gente muito rica, né? Sim. E essencialmente pareceria, né? E parece assim, é um esporte que você não precisa de muita coisa. Claro que você precisa. Não é um esporte caro. É um esporte caro. Não. Não, mas olha só. Precisa de uma lancha, precisa Não, eu saio da praia de Ipanema. Não, tudo bem, eu sei disso. Só que ele não é um Se você esporte. quiser viajar o mundo para É pescar. isso, ele não é um esporte caro para uma pessoa que quer entrar e pescar um. Mas a pesca esportiva, como você conhece, da que você participa, você sabe. Sim, sim. Pô, o cara quer ir para um lugar não sei aonde, o cara quer ir para onde. E tanto é que é isso, eu acho uma curiosidade e uma coisa que diz muito também sobre o que você está falando. Ele é um esporte que, no final das contas, E eu queria entender o porquê. Talvez seja esse assunto dessa competitividade, assim, onde ele pode exercer isso. Porque, no final das contas, talvez, tu posso estar falando uma bobagem aqui, mas quando, por exemplo, a caça nas savanas africanas era liberada, também era um esporte de milionário. Não é? Sempre foi, porque você tem que ir lá, você quer matar você quer lá, os caras, aqueles milionários que têm aquelas cabeças, né, em casa, Lorde empalhada, inglês, Lorde inglês, não sei o quê. E então isso também tem uma coisa que atrai, né, gente que eu acho que já conseguiu fazer tudo, comprar tudo, fazer tudo, atrair uma coisa que é teoricamente mais imersiva com a natureza. Essa é uma coisa que eu me pergunto, porque é um fato. Eu uso nas minhas palestras, eu tenho um quadro, né? Que eu tenho a foto do Fidel Castro, do Putin, do Obama, do Bolsonaro, dos príncipes árabes, do James Bond, do Jorge Paulo Lema. Assim, os homens mais poderosos do mundo, o slide assim, o que esses homens têm em comum? Aí o slide seguinte é a foto deles, cada um com um peixe, eles não compram peixe na feira. Então não pode ser coincidência. Se tem tanto líder mundial e pessoas importantes, assim, poderosas, por falta de uma melhor palavra, que fazem a pesca submarina, fazem assim, eu fazia na minha infância. Não, o tempo livre, que geralmente o cara desse tem pouco tempo livre, é gasto fazendo pesca submarina. Tem alguma coisa que apela. Não é o custo, porque a pesca submarina, na maior parte do Brasil, é um negócio de subsistência e é barato. Né? Mas eu não sei se é esse retomada ao primitivo. Parece, né? Eu tô pensando aqui. Pode ser, eu não sei a resposta. Eu já teorizei várias vezes, porque é uma pergunta que acontece. Ou então
É um lugar onde ele está livre de puxar É saco. adrenalina também, essas coisas. Mas aí tem várias formas de ter, né? Exato, Tem, mas é gosto, é hobby, é um pouco disso Uns não também, querem né? comer o peixe, Sim. entendeu? Ele quer ser aquele provedor primitivo. Eu acho que essa questão da recompensa química, e aí o cara consegue uma coisa que o dinheiro não compra. Parece Sim, isso, é. né? Quer dizer, que A pessoa compra, nem mas que pensa, não é, né? mas que pra isso. ele não é nada, né? Pensa muito nisso. Tem talvez alguma coisa do macho alfa. Né? Parece. Então né? o cara Parece que, mesmo. para quem a pesca submarina apela, também tem um apelo de querer ser líder e poderoso. Eu não tenho Agora, resposta. essa é uma coisa interessante, porque indo em direção a esse caminho que a gente está seguindo, vou perguntar para vocês dois, maior peixe, mais poderoso. Maior peixe, mais, macho alfa, foda você é. Mas não é muito comum você ver caçadores submarinos, esportivos, conscientes ou não, tubarões serem alvo desse tipo de pesca, não é? Depende. Depende do lugar. Onde isso acontece? Eu já... Como pesca, como espécie-alvo. Não, como espécie-alvo de caça-sub, que você está querendo claro. direcionado. Você vai ter mais propriedade para falar sobre isso, né? Mas assim, a gente sabe que tem, às vezes, por causa até mesmo, acho que da adrenalina que gera, porque é uma luta, não é uma coisa tão simples assim de fazer, né? Quando a gente fala pesca submarina, a distinção mais importante ninguém faz, que é a pesca submarina profissional e a esportiva. O profissional quer botar comida na mesa. Esse cara pega tubarão. Pega tubarão, Vai botar polvo, comida. Desculpa. lambari. Faz a pesca comercial, ele precisa produzir para comer e tal. O pescador esportivo está buscando desafio. Muitas vezes o peixe desse que eu queria maior é entender. o maior desafio, mas muitas vezes não. Muitas vezes o peixe pequeno é um desafio maior. E eu me empolgo mais. No campeonato de pesca submarina só vale marimbá acima de 500 gramas. O mar está cheio de marimbá de 450 gramas. Mas um marimbá de 500 gramas é muito difícil. Então, eu tenho uma super satisfação quando eu consigo pegar um marimbá de 500 gramas, que é um peixe que vale no campeonato, é abundante, é bom de comer, tem para todo lado. Agora, você conseguir dar um tiro no marimbá acima de 500 gramas, não estragar teu arpão, porque ele nada junto da pedra. Pô, é super conquista na pesca sub. Mais fácil, por exemplo, do que pegar um mero. Que é um peixe que tem 300 quilos, mas é besta, pode, manso. Não pode. Então, mas... Pode não. Não pode. Mas você sabe por que não pode? Porque quase acabou. Porque os pescadores... Não. Olha só, Sim, também. os pescadores submarinos exterminaram, quase acabaram com os meros. Só que quando a gente pegava mero, a sociedade toda achava lindo, batia palma, saía no jornal e queria comer mero. O Campeonato Brasileiro de 1950 tem um troféu Roberto Marinho, agora não lembro se é troféu O Globo ou troféu Roberto Marinho, para a maior quantidade de meros capturados por um pescador no campeonato. Todo mundo achava lindo. Agora, quem avisou para o mundo que o mero está acabando, precisa ser preservado, foram os pescadores submarinos. Enquanto a sociedade toda batia a palma e achava lindo, nós falamos, olha só, eles estão acabando, eu estou embaixo d'água, eu estou vendo. O IBAMA proibiu a pesca do mero em 2002. 7 anos antes, em 95, a nossa federação proibiu a pesca do mero. Partiu dos pescadores submarinos a preservação do mero. Foi a gente que avisou. Então, foi a mudança de entendimento da sociedade. Mas partiu de nós. Realmente. Um pouquinho depois disso, da questão de direcionamento, né, de tubarões, a gente sabe que, e é uma coisa bacana de ter, assim, tem um dos pescadores que a gente trabalha junto com pescadores, inclusive, que ajudam a gente, porque, sendo bem sincera, ir para essa praia de São Paulo e a gente fazer a parte toda de marcação via satélite, de tudo, de captura. A gente tem que capturar o tubarão, basicamente. Muita gente me pergunta isso. Como é que pega o tubarão? Assista um episódio da quarta temporada, vocês vão ver como é que é. Exatamente. Mas lá em São Paulo de São Paulo é diferente. Lá é pegar outra... o tubarão para estudo. Para estudo, Tá, sim, isso. É uma só captura completamente diferente. A nossa é para conservação. Eu já estou tentando puxar o viés aqui também, gente. Claro. Porque senão a gente acaba falando muito sobre isso e acaba estimulando também uma questão que a gente tenta também se blindar um pouco. Não é que não tem que ter, a gente respeita completamente todas as questões, seja por hobby, por profissão, ou por simplesmente por gosto, ou então até mesmo por sobrevivência, né? A gente tem que respeitar todos como, né, de uma forma bem democrática, né?
Mas, ao mesmo tempo, voltando, né, dentro dessa questão de São Pedro e São Paulo, para a gente poder conseguir fazer a captura do tubarão, a gente tem que colocar é como se fossem umas linhas de espera mesmo, com os espiões, com anzol e tudo, para a gente conseguir pegar o tubarão e conseguir fazer. Quem ajuda a gente? O pescador. Então, a gente vai com o pescador, por quê? Mas por que pescador, né? A gente tem ali toda uma questão de apoio da Marinha, da CECIRM, né, que tem o CNPq por trás, pelos editais que promovem todo o financiamento, mas a gente tem um apoio de pessoas que conhecem, são integrantes do mar ali, né, e tem essa questão. Então, eles ajudam a gente muito com isso. E até mesmo agora, também no nosso trabalho aqui na costa do estado do Rio, são pescadores também que deixaram de fazer essa atuação de pescador para ajudar a gente na parte de conservação. E eu escutei isso de um deles, assim, que eu falei, poxa, parei de pescar o tubarão porque eu vi o que vocês fazem. Porque eu falei, poxa, por quê? Aí ele falou, poxa, porque eu vi que o que vocês estão fazendo para entender todo esse ambiente e tudo é melhor do que eu ir lá e pegar. E ele levava grupos de pessoas para ir capturar tubarão, lá fora. Então, assim, a gente falava, como que isso acontecia? Eu até brinquei com ele, eu falei, você consegue me levar onde tem tubarão? Ele, eu levo aonde você quiser. Eu te levo para você poder pegar o tubarão ali, ó. E ele pega. E é uma coisa impressionante. Às vezes, mais do que a gente de entendimento ali, eles entendem muito, né, de uma forma quase que na alma mesmo ali, né? Eles respiram aquilo dali. Então, o cara consegue levar a gente para poder fazer a captura para pesquisa, né, para monitoramento, mas ele consegue levar a gente porque ele levava pessoas, e né, assim, dentro ele leva até mesmo para caça mesmo, mas ele levava pessoas específicas para poder capturar o tubarão. Mas é aqui no estado do Rio. Quando captura o tubarão de cima do barco, tanto existe que a gente mata 100 milhões de tubarões por ano. Então, não, isso não é questionável. A minha pergunta direcionada é que eu, pelo menos, não conheço, e a gente já interagiu muito, já conversou muito, eu não vejo um lugar onde as pessoas vão para caçar tubarão. Tem isso? Tem. Tem. Mas é caça esportiva, porque tem, assim, até, a gente já falou isso em alguns sonocasts, mas é sempre bom reforçar esse dado, né? Primeiro que o tubarão, pela estigmatização em si e pelo shark finning, né? Que é para cortar, não é barbatana, como é que fala? Nadadeira. Eu se fala muito barbatana, né? O nome que se fala, né? Mas é engraçado isso, porque... Sopa de barbatana. Sopa de barbatana. Mas é a nadadeira. Isso é bom, porque no final das contas é para isso que a gente também está aqui, assim. Mas os tubarões são caçados e de uma maneira muito cruel, porque muitas vezes no shark finning cortam a nadadeira e jogam de volta no mar, né? Não só da nadadeira, tem vários outros subprodutos que se utiliza do tubarão, né? Tem a questão da cartilagem, tem a questão do próprio óleo do fígado, e aí entra... Não, sim, tem uma série de produtos, mas o finning, que é a prática para guardar espaço no porão, você jogar fora o corpo não é para mais, manter. não é só para isso, mas não. Hoje o finning, né, assim, é a grande luta que a gente briga muito, né, e entra várias entidades ali ambientais para poder brigar por isso, porque antes era um pouco por isso para guardar espaço e tal, não, hoje não, porque virou rentável, né, a nadadeira virou uma questão rentável, então é vendido mesmo a nadadeira. Não, a nadadeira sim, mas o resto da carcaça, que às vezes que não. Leva também porque a carne também é até vendida. o Brasil, isso até a gente participou de uma petição do Sea Shepherd Brasil sobre isso, que o Brasil é o maior comprador de carcaça de tubarão ilegal. Vocês viram recente agora o que aconteceu? Que, graças a Deus, está começando a mudar um pouco esse cenário da merenda escolar. O Rio de Janeiro, a base da merenda escolar até então era o cação. E cação, gente, vamos lá falar. Cação é tubarão e raia. Todo mundo tem que saber disso. E é cheio disso, de mercúrio, né? Não é uma carne saudável, Não só mercúrio, tem várias outras coisas todos ali, os poluentes persistentes acabam finalizando. Tem até o Cocaine Shark, né? O Cocaine Shark que foi publicado pela Fiocruz, minha amiga, inclusive, né? Uma parceira de trabalho. Tem uma pesca esportiva de tubarão que eu sou contra, até entrei numa polêmica online criticando o cara. Cara, que é um bando de cara inseguro, corno, que vai lá no mar, mata um tubarão gigante, tira foto de um tigre, tira a mandíbula, bota em casa. E é uma carne que ninguém quer comer. Ninguém quer muito comer. Provavelmente jogado fora, né? Jogado fora. Eu acho absurdo. Isso me revolta profundamente. Revolta profundamente. O cara entra dentro d'água. Tem campeonato disso. O cara chega com 5, 6 tigre
Aí tira aquela foto com a boca aberta. Mas isso aí é permitido? Cara, isso, tem lugar nos Estados legalmente? Unidos, tem na Louisiana, pode, tem estado nos tá. Estados Unidos, Nos pode. Estados Unidos, Ah, no Brasil não, Não, né? no Brasil não. No Brasil Mas não é isso, é bem diferente Mas do que não eu pode faço. também todos não, porque tem a questão da... Aí vou puxar para a parte de conservação também. Aí, porque a gente tem a parte de todas as regulamentações que são feitas até pela própria ICAT. A ICAT é o órgão que regulamenta a pesca no mundo. Não só não tô falando de pesca Mas tudo, eles usam o- isso? Não, mas então, a caça, ela é independente se é sub ou não, tem espécies que não podem capturar, independente se você pegar. Se você pegar um tubarão lombo preto, inclusive fui eu que ajudei, inclusive, a fazer a instrução normativa que existe hoje na ICAT, que foi feita em 2011, foi feita através do professor Fabiazin, que eu trabalhei junto com ele, e ele era o presidente da ICAT na época, ele levou isso lá do meu mestrado e doutorado, debaixo do braço, e voltou com essa instrução normativa. Em 2014 ela foi internalizada aqui no Brasil, tem uma normativa hoje, que não pode capturar nem pedaço, nem inteiro, nem nada do tubarão lombo preto. Tem uma regulamentação, tem uma lei. Qual é o problema? A fiscalização. E entendimento de quem é o tubarão lombo preto. Porque tem ali o tubarão de Galápagos, que é extremamente parecido, o Obscurus, que também que é o fidalgo, o pessoal chama de fidalgo, que é conhecido, que é parecido também, e aí entra nesse viés de identificação, que é um problema para os carcarrinos, que a gente chama de carcarrinos, que é um grupo de tubarões muito parecidos. Pra gente, às vezes, a gente confunde ali, é muito difícil, mas uns ou os outros a gente consegue identificar. Né? Tem várias formas de fazer isso. Mas a questão, assim, da captura, se é o sub ou não é, se você capturar, você vai preso. Pega um lambaru. Sim, sim, Vai preso. eu apoio Ou totalmente. pelo menos tem uma multa ali. Mas tem Pesado. lugar que pode. Isso é uma polêmica grande, esse campeonato de Tiger Shark que tem na Louisiana. E a justificativa legal é que eles doam para o estudo. Mas na isso verdade, é sempre o Japão calcanhar. fez isso Japão comigo. fez com baleia. Exatamente. É um negócio revoltante. Está online, fácil de você ver em casa, escrever, protestar, que nem um fiz ali, eu exponho, os colachos, os caras chamam de corno inseguro mesmo. Claro. Entendeu? Ó, o papo, cara, quando o papo é bom, passa rápido, cara. A gente tá aqui já 1h20 conversando, nem parece. A gente tá aqui assim, caraca, tipo, já estamos quase 1h15 conversando, assim. E acabamos de receber um recado aqui dizendo que o tubarão vai pagar E tudo. tem uma hora que apaga aqui que os peixes têm que dormir. Que se os peixes estão aqui, não, tem horário deles, tem que Foi a cuidar primeira de. coisa que eu perguntei, inclusive. Olha lá. 8h20. O pessoal da conservação. Então, pô, quando o papo é bom, realmente passa rápido e a gente vai fazer outros papos desses outras vezes. É sempre um prazer ter Francisco Lufredi Bravo. aqui. Fala, Loufs. E a presença, ou seja, de ter os papos com diferentes visões, diferentes formas de ver o oceano, de se entender interagindo, preservando, porque eu acho que não tem uma verdade absoluta, né? A gente tem várias formas de interação com o oceano que a gente, claro, tem que se balizar por pesquisa, por ciência, né? Ou seja, não pode ser só uma coisa da nossa cabeça, né? A gente tem que acreditar nos dados e cooperar. Acho que isso foi muito... Mas tem uma verdade absoluta, que ninguém vai embora desse podcast sem responder 2 perguntas. Pelo menos uma eu tenho que responder. Essa é uma verdade absoluta. A gente sempre faz 2 perguntas para entender um pouco melhor a relação de vocês com o mar. E então vou começar com a primeira, que na verdade é a última, que acho que se não der tempo vai ficar só essa mesmo. Se vocês fossem um animal marinho, que animal marinho vocês seriam e por quê? Tem que ter porquê, se não tiver porquê não vale. Então fala aí, Fernanda, que Pra animal mim marinho? é muito fácil. A pessoa já, né? As pessoas acham que isso aqui é meu, é só um adornozinho. Não, isso aqui é pra mim a minha vida, a minha alma, né? Assim, eu seria basicamente um tubarão. Mas né? qual tubarão? Tem? Não, eu seria um tubarão. Eu Escolhe gosto um. muito do tubarão branco, então, assim, eu sempre gostei muito do branco, mas sendo clichê, né, de uma certa forma, mas eu seria um tubarão. Hoje eu também tô apegada no galha branca, no galha preta também, então, assim, a gente sabe que tem isso, mas o porquê, né? A minha relação com o mar sempre foi uma situação, assim, de vida, de alma, vivia e nascida, criada, por mais que seja mineira, no mar. Né? Então, para mim, é isso. Esses são animais extremamente adaptáveis, são fascinantes, eles são exuberantes, eles são extremamente importantes dentro do oceano, não só pela questão, né, de ser topo de cadeia e tudo, mas é isso, é a base de um equilíbrio. Né? Então, eu vejo muito isso. E é um animal que ele gera um fascínio, ele gera uma... Ninguém é diferente né? do tubarão. Tá aí, eu também sempre Né? poderia ser um tubarão. Eu seria. E é muito isso, ele vai nesse viés, assim, ele gera a questão um pouco do medo, mas aí eu entro do medo para a questão do respeito. Não tem diferença. E do Todo mundo fascínio. E você, Loufs? Ah, fácil, eu seria um mero. Não conhece. Quando eu era criança, o ídolo das pessoas era o jogador de futebol. O meu era matador de mero. Eu queria ser um matador de mero. Era o meu, meus quero ser um heróis. mero. Mas todo mundo achava lindo. Batia palma. Bruno Hermani, João Borges. Ninguém criticava.
Mas eu fui de sonhar no dia que eu fosse pegar meu primeiro mero, a falar, pô, isso aqui a gente precisa preservar esse peixe, a gente tem um projeto de um filme de preservação do mero, eu faço qualquer coisa para proteger qualquer mero. Então é o peixe que me fascina. No mar ele é imponente, né? É Penephelos itajara, o nome científico. Itajara, senhor das pedras. Ele é um peixe que não teme nada, ele não tem medo de nada. Ele é o dono ali, dono do coral, do pedaço, né? Come tubarão. Come tubarão mesmo? Dependendo do tubarão, sim. Depende do tamanho. Não, tubarão branco não. Mas o mero, 300 quilos, come muita coisa. Né? Então eu seria um mero, senhor das pedras. É porque, na verdade, os tubarões eles são topo, mas tem outros animais ali que acabam também dependendo do tamanho. Mas até mesmo do branco, a gente sabe que tem orca que agora tá atacando. Então, assim, tem especializado de viver. Nossa, tem muito assunto, cara. A gente tem muito assunto. Eu ficaria aqui horas, mas de fato a gente tem que... E tem mais uma, dá tempo de fazer mais uma pergunta? Não dá não? Só mais uma. Eu tava pedindo assim, qual é a sua primeira experiência com o mar? Conta aí, rápido. A primeira experiência com o mar foi E ao mesmo com tempo a gente 6 meses indo pro mar, que eu sou mineira, indo exatamente pra Prada, na Bahia, e acampando, a gente acampava naqueles CCBs, que era o Camping Clube do Brasil, e a gente ficava ali. Então, com 6 meses, meus pais já me levaram, e a minha irmã a mesma coisa. Já apaixonada, ficando com hipoglose assim, ó, já não segurava mais o protetor, era só hipoglose. Eu entendo. E você, Lof? Cara, a minha até me emocionei porque perdi meu pai recentemente e a lembrança mais antiga que eu tenho é mergulhando com meu pai na Praia Vermelha. Entendeu? Pegando o cavalo marinho e mergulhando ali, vendo os peixes. Lembro que tinha uma toca escura lá no comecinho, do lado direito. Levei vários mergulhos para criar coragem e consegui entrar na toca. Então, fascinado pelo mar desde sempre, desde a coisa mais antiga que eu lembro. Pô, bonito. Meus sentimentos, também não sabia que tinha acontecido isso, mas, poxa. Não, valeu. Foi mal, galera. Imagina. E uma lembrança do mar, e é uma lembrança boa, né? Você tem uma referência maravilhosa, você tem, né? O seu pai foi quem te conectou com o mar, te trouxe até aqui. Me deu isso. Ó, a gente aqui, ninguém sai de mal abanando. A gente tem um presente, umas fotos tiradas por Tomé, Rodrigo Tomé. Pô, que foto é essa, hein, Tomé? Abre aí. A do tubarão aqui, ó. Abre aí. Ele é meio chato de abrir, mas vai. Abre pra você olhar. Também, tá, peraí. Puxa aí, isso. Caramba, peraí, deixa eu soltar. Temos fotinho. Esse é uma explicaçãozinha. E a foto em si. Pô, essa foto é demais. Esse final tá sendo um pouco mais corrido do que o normal, porque a gente já passou muito da hora que a gente podia falar. Aqui, olha que imagem. Olha isso. Ih, que lindo. Aí é Tiger Beach, inclusive. Olha. Linda. E essa água viva é linda também. Maravilhosa aqui no Rio de Olha que Janeiro. eu tô, mas é demais. Boa. Poxa, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Assim... Foi demais a conversa. E era infinita, né? Acho que a gente ficava aqui até amanhã. Primeiro, batemos o nosso recorde. São 10:09. A gente devia acabar 8:20. Sem muitas delongas. Muito obrigado. Então valeu a equipe aí, valeu a família. Galera, se você gostou, se inscreve, segue a gente nas nossas redes sociais, @oceano_org. Se inscreve, compartilha, laica, faz tudo o que tiver que possa fazer para a gente, de fato, fazer com que conteúdos oceânicos, de cultura oceânica, de conservação oceânica, de esportes oceânicos, cheguem a mais gente e façam com que a gente tenha mais empatia, conhecimento e amor pelo oceano e suas criaturas. Mais uma vez, a gente depende do mar, né? E a gente aproveito então também para pedir que sigam o pescador, porque através das mídias sociais eu não vivo mais do peixe que eu pego, e sim contando histórias do peixe. Qual é? Então, Francisco Lofredi, meu nome. @Francisco Lofredi. Com dois Instagram, Fs. Facebook, com dois Fs. Lofredi, com dois você? Fs. Com certeza, puxar Culinária, né? Culinária, peixe. O meu é do Instituto Prochar, mas é o Prochar Instituto, que a gente está mostrando todo esse programa de monitoramento do estado do Rio e com as marcações aí, tanto satélite, acústico, então sigam aí a gente para a gente poder conseguir alavancar, né, de fato, esse grande programa e puxar mesmo essa questão dos mares e do equilíbrio do mar. E a gente agradece também os nossos apoios e
e pessoas que ajudam a gente a transformar isso em possível, o Aquário Marinho do Rio de Janeiro, que inclusive hoje está especialmente ajudando a gente a transformar isso em possível, passando da hora. Obrigado, Peixes, desculpa, a gente não vai fazer isso de novo. E a Mamba Water, que são nossos parceiros, também um dos sócios do nosso amigo Pedro Scooby, que está aguardando, todo o programa a gente fala, Pedro Scooby, estamos te aguardando aqui, que tem uma água com propósito, né? Porque a lata, a embalagem é 100% de alumínio, 100% reciclável, e cada lata vendida de água, 1 litro de água chega para uma comunidade que não tem acesso à água potável. Então é um projeto muito interessante, nossos parceiros também que estão aqui com a gente da Mamba Water. E chama tubarão. E chama tubarão, tem outra mil utilidades. Mas tire a lata de dentro da água, faça assim. Por favor. Gente, muito obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado.